Sabe que pessoas que passaram por uma experiência de quase morte, muitas delas relatam que nos últimos instantes da nossa vida, passa como que um filme diante da nossa mente, com todas as cenas e situações da nossa vida. Eu não sei se de fato é assim, nunca tive essa experiência, mas parece que essa experiência, que eu acredito que seja verdade, tem a ver com essa surpresa de repente olhar a vida por um outro ângulo, que muitas vezes a gente nunca antes tinha olhado. E esse outro ângulo é olhar a vida pela iminência do seu fim. Via de regra, quando a gente pensa na nossa vida, a gente olha para o futuro. A gente pensa o que eu vou fazer no dia de hoje, como eu vou resolver isso, como eu vou conquistar aquilo, o que eu vou fazer daquela e daquela outra situação, sempre com vistas ao futuro, ao que nós queremos fazer. O que eu vou fazer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, e muitas vezes, inclusive, a gente vive essa vida ansiosa pelo nosso futuro. Mas, de repente, parece que naquele momento a gente percebe, talvez não vai mais ter futuro. Talvez não vai mais ter amanhã. Sabe aquele momento que cai a ficha? E você pensa, esse é o último segundo. E aí você pensa, o que eu fiz da minha vida? E aí você dá aquela relembrada. E passa como que um filme. Você olhando a sua vida agora por outro ângulo. Não mais do presente olhando para o futuro, mas quando você já percebe que não tem mais um futuro. O único ângulo possível de olhar a vida é olhando para o passado. E aí você começa a pensar, o que eu fiz da minha vida, será que valeu a pena? Será que eu fiz a coisa certa? Será que vai ter para mim um lugar no céu? E sabe, pensando bem, eu acho que a vida só faz sentido se nós conseguirmos olhar ela a partir do seu fim. E quando eu digo fim agora, eu estou imaginando o fim como alvo, como objetivo, como finalidade, como um porquê. Afinal de contas, me parece que a nossa vida aqui é como uma estrada que a gente vai percorrendo e só faz sentido essa estrada se a gente sabe aonde a gente quer chegar. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas simplesmente vivem essa vida ao léu, como que dobrando de esquina em esquina, sem saber para onde vai. Mas uma estrada que nós não sabemos para onde vai, não faz sentido ser vivida. Como aquela frase do gato em Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Viram essa cena? Se a sua vida terminasse agora, qual seria a avaliação do seu filme, da sua vida? Ela faria sentido? Se você agora concluísse que tem só mais alguns segundos de vida, só o tempo para assistir o filme que você escreveu, como seria o roteiro? Ele já faz sentido com o que você viveu até aqui? Não se assuste, não, isso não é para ser uma conversa fúnebre, não é para deixar ninguém incomodado, se bem que a palavra de Deus ela faz isso, né? Às vezes ela nos incomoda um pouquinho, mas pense comigo que é um privilégio você poder parar para pensar nisso antes. Eu vou repetir, é um privilégio que você está aqui hoje, no dia de finados, para poder pensar nisso antes de chegar aquela hora. Porque afinal de contas, se você pensa com antecedência, você ainda pode fazer os cálculos de rota necessários para chegar a um fim bem-sucedido. E hoje é dia de finados, e como eu já falei no início desse culto, é um dia muito especial para a gente lembrar das pessoas que já partiram, que já findaram a sua existência, mas também para nos fazer pensar que nós também somos finitos, que nossa existência também terá um fim.
Eu sei, a gente não gosta de pensar nisso, a gente gosta de viver o momento, mas aceita esse desafio de pensar nisso hoje. E diante dessa finitude da nossa vida, eu arrisco dizer que só há um caminho que vale a pena ser vivido, que pode dar sentido à nossa existência, que pode nos levar inclusive à eternidade, a não terminar tudo no último suspiro, a não terminar tudo na última batida do nosso coração, a não terminar tudo quando nós derradeiramente fecharmos os nossos olhos. E esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho é Jesus Cristo. Por isso, não à toa, nós temos aqui no centro do nosso espaço de cultos uma cruz, porque Ele é o centro da nossa fé e Ele pode ser o centro da nossa vida. Ele que naquela cruz perdoou o nosso pecado, pagando o preço do nosso pecado, da nossa rebeldia contra Deus, da nossa rebeldia que nos faz trilhar tantos caminhos como que vagando nessa existência sem um rumo. É Ele que pode para a nossa vida dar aquele norte que faça um sentido. É Ele que pode tomar conta da nossa vida já aqui, no tempo que nós temos de vida, para que a nossa vida chegue a um final bem-sucedido e possa ter a esperança, a confiança, a certeza da eternidade. Não termina só aqui. E sabe, diante disso, diante de Jesus Cristo, diante da cruz de Jesus Cristo, só tem duas posições possíveis. Só duas posições possíveis. E eu digo que são ou a rejeição ou a rendição. Ou a rejeição ou a rendição. Não tem meio termo. Não tem aquele negócio, sabe? Eu creio, mas também não creio muito bem. Às vezes eu acredito, às vezes não. Rejeição ou rendição. Infelizmente não tem caminho do meio. Ou você crê em Jesus Cristo e pauta a sua vida nisso, ou não. Não tem como ficar pegando atalhos nesse caminho. Para essa primeira opção, para aqueles que diante da cruz de Jesus Cristo optam pela rejeição, eu tenho que reforçar dizendo, aqui está mais uma vez o convite. Jesus está te convidando nessa manhã para dizer, Deus, aqui eu estou, para render-se aos pés da cruz de Jesus Cristo, por esse grande amor que Ele tem por nós, e dizer, sim, Jesus, eu quero caminhar contigo. Eu reconheço que a minha vida até aqui foi toda errada, eu reconheço que eu andei vagando sem rumo, sem propósito, fazendo tantos erros, eu reconheço isso e aceito o teu perdão e quero caminhar uma nova vida contigo. Talvez para alguns seja essa a decisão necessária, convite aqui feito nesse momento. E eu digo, não deixe para amanhã, pois o amanhã pode inclusive não chegar. Não deixe para amanhã essa decisão, porque afinal de contas, você nunca sabe quando vai ser o último dia, o último momento da sua vida. Não fique adiando essa decisão. Aproveite esse momento, essa oportunidade. Mas para aqueles que já têm uma decisão de rendição diante da cruz de Jesus Cristo, para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, já caminham com Ele nesse caminho, esses vão experimentar que também muitas vezes no caminho dessa vida experimentam medo quanto ao futuro, experimentam incertezas, e nós falamos disso nesses dias, que é normal a nossa fé tantas vezes também vacilar e nós duvidarmos. E nós muitas vezes achamos, será que Deus mesmo está comigo? Será que realmente eu tenho a vida eterna? Será que eu tenho a salvação? Será que Deus realmente me ama e entregou a sua vida por mim? E se você é desses, o texto bíblico de hoje é para você. Um lindo texto, lindas palavras do apóstolo Paulo, que visam reforçar a nossa fé. Romanos, no capítulo 8, 31 a 39. Que dizem o seguinte, deixa essa palavra ir no teu coração. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito no Salmo 44, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O versículo 37 diz: em todas essas coisas, nas dificuldades da nossa vida, porém, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que linda essa palavra. 38, ele responde agora a pergunta que ele fez. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que lindas essas palavras do apóstolo Paulo, que visam fortalecer a fé de cada um de nós. Esse capítulo de Romanos aqui talvez seja o ápice da teologia de Paulo, a respeito justamente da graça e do amor de Deus por nós. Para aquelas pessoas que estão fracas, se sentindo fracas na fé, que já decidiram crer em Jesus Cristo, mas que de vez em quando duvidam e sentem medo diante dessa existência, sentem o medo diante dessa vida, ou mesmo da finitude dessa vida, é que Paulo diz essas palavras. E ele chega a afirmar, inclusive nos versículos imediatamente anteriores, que Deus nos predestinou. Olha só que interessante isso. Tamanha é a certeza que ele quer passar para o cristão de que Deus está com ele, de que não precisa duvidar, que ele vai dizer que Deus nos predestinou. Eu sei, a gente tem muita dificuldade às vezes de entender isso, né? Como pode Deus predestinar alguém para a vida eterna, para a salvação? E predestinar significa escolher antes, já está definido isso já de antemão. Ou seja, o que Paulo está querendo afirmar aqui, sem entrar no mérito de discussões teológicas a respeito de predestinação, é que ele quer firmar nossa fé, para que a gente confie de tal maneira e não duvide do amor de Deus por nós. Ou seja, nós podemos inclusive crer que foi Deus que nos escolheu, antes mesmo do que a gente pudesse escolher a Deus. Até mesmo para aqueles que de repente hoje tomaram ou vão tomar aquela decisão de crer em Jesus Cristo, e talvez num primeiro momento a gente pense, sou eu que estou decidindo crer em Jesus Cristo? Mas aí quando a gente cresce um pouquinho mais na fé, a gente vai entender que até isso já foi obra de Deus de antemão na nossa vida. Afinal de contas, a gente só pôde crer porque Ele antes nos ofereceu a sua palavra. É tipo quando alguém nos oferece algo, a gente só pode aceitar porque Ele antes nos ofereceu. É mais ou menos isso. Deus já nos escolheu antes mesmo de a gente poder fazer alguma coisa. Por isso dá sim para afirmar que Ele nos predestinou nesse aspecto, nesse sentido podemos afirmar isso. Ou seja, a própria salvação é uma atitude amorosa de Deus para conosco. É Ele que nos dá essa possibilidade da vida eterna, da salvação. Ele quer firmar a nossa fé nessa certeza e nessa confiança. E por isso, nesse ápice da argumentação teológica de Paulo, Paulo faz aqui 4 perguntas retóricas. Eu recomendo, inclusive, que em casa você leia todo esse capítulo de Romanos, ou melhor, lê toda a carta de Romanos, ela é maravilhosa. Mas nesse texto específico previsto para hoje, Paulo faz 4 perguntas retóricas. 4 perguntas retóricas que visam reafirmar a nossa fé e a nossa confiança nele. A primeira pergunta que está nesse texto é: quem será contra nós?
Tem alguém que pode ser contra nós, contra os cristãos? Quem nos acusará é a segunda pergunta. A terceira, quem nos condenará? E a quarta, quem nos separará? Vamos dar uma olhadinha rápida em cada uma dessas perguntas. A primeira pergunta, no versículo 31, ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem conhecida, inclusive, essa frase, né? Eu já vi, inclusive, até em para-choque de caminhão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ela, de fato, tem uma grande verdade, uma grande profundidade. E quantas vezes na nossa vida nós andamos com medo diante das mais diversas situações? Você já sentiu medo na sua vida? Já sentiu angustiado? Já sentiu medo da própria existência diante de alguma situação difícil? Por isso, para essa pergunta, Paulo mesmo responde dizendo: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, a lógica que Paulo está dizendo aqui, se você tem medo de alguém que seja contra você, ele está dizendo: confia em Jesus Cristo, porque afinal de contas, ele já deu para você aquilo que havia de mais precioso, o próprio filho dele morrendo na cruz. Gente, você percebe o que é isso? Entregar um filho para morrer na cruz, por amor ao outro. É isso que Deus fez por ti. E se Ele já fez uma coisa tão maravilhosa por ti, será que Ele não vai cuidar das coisas do teu dia a dia também? Das coisas triviais, ordinárias do nosso dia a dia? Por isso, Paulo está dizendo aqui, não precisa ficar com medo de quem será contra nós. Se Deus já nos amou ao ponto de dar Jesus Cristo, com certeza Ele cuida de todas as coisas. A segunda pergunta, no versículo 33, vai dizer: quem vai acusar, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E sabe, como o diabo gosta de jogar os nossos pecados na nossa cara. Depois que a gente toma a decisão de seguir a Jesus Cristo, olha, Ele gosta de nos acusar. E Ele gosta de jogar na nossa mente, na nossa cabeça, aquela palavra: você é um pecador, eu sei o que você fez. Está querendo se fingir de santo agora? Eu sei o que você fez na tua vida. E Ele começa a botar dúvida do perdão de Jesus Cristo em nós. Ele gosta de nos acusar. Mas aqui Paulo responde diante dessa pergunta: é o próprio Deus quem nos justifica. Aquele que vai nos julgar é aquele que nos perdoou, é Ele que nos justifica, por isso não precisa ter medo dessa acusação. Deus mesmo sabe os nossos pecados e nos perdoou. Por isso, inclusive, aqui ele usa a palavra eleitos por Deus. Olha isso, nós somos eleitos, Deus nos elegeu para a sua vida, para a salvação. A terceira pergunta que ele faz aqui: quem nos condenará? Quem nos condenará? Será que alguém tem o poder de nos julgar e nos condenar? O ser humano gosta de fazer isso, né? Vamos falar a verdade, até olhando para a gente gosta de olhar para o outro e julgar, né? Esse daí não vale nada, esse daí isso, aquilo, aquele outro. Quem nos condenará? E aí Paulo responde para os cristãos lá de Roma, dizendo no versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o que Paulo nos lembra é que o próprio juiz é quem pagou a sentença. Então, o que adianta alguém querer nos condenar? O que adianta alguém falar alguma coisa contra nós, se é o próprio Deus, aquele que vai nos julgar, que nos perdoou e nos amou, entregando Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando por nós? Sabe, um pequeno detalhe de tradução, aqui diz que o próprio Jesus intercede por nós. Talvez a melhor tradução para essa palavra seria dizer que o próprio Jesus é aquele que intervém por nós. Porque interceder é só na argumentação, intervir é agir em favor, e foi isso que Jesus fez. Ele interveio, Ele morreu em nosso lugar, pagou na cruz pelo nosso pecado. E a quarta pergunta, que eu acho fantástica, aqui da mais bonita de todas elas, a própria pergunta e a própria resposta, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Às vezes a gente tem essa sensação, nós estamos separados do amor de Deus, eu acho que Deus me esqueceu, Deus não está comigo. Quem nos separará do amor de Cristo?
E Paulo até cita alguns exemplos retóricos aqui, dizendo: será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? As dificuldades dessa vida, os nossos problemas, as tribulações que a gente passa nessa vida, angústia, ele diz aqui, talvez o nosso coração angustiado, o nosso sentimento pode nos separar do amor de Cristo, talvez a perseguição, ele diz aqui, e para os primeiros cristãos isso fez total sentido, porque eles foram muito perseguidos por causa da fé. Ainda hoje pessoas são perseguidas por causa da fé. Será que isso pode nos separar? Fome ou nudez, ele diz aqui, falta dos próprios recursos, bem físicos e materiais, será que isso pode nos separar do amor de Deus? Ou perigo ou espada, ele diz aqui, até mesmo os ferimentos, as dores da nossa vida, será que isso pode nos separar do amor de Deus? E aí o próprio Paulo responde essa pergunta de maneira maravilhosa, no versículo 38 e 39, quando ele diz: porque eu estou bem certo, eu tenho total certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, e parece que até falta palavras para o Paulo aqui dizer, nada, simplesmente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Qualquer coisa que você quiser imaginar que pudesse te separar, não é capaz de separar. Por isso, as 4 respostas são muito enfáticas. Nada será contra nós, nada nos acusará, nada nos condenará, nada nos separará. Afinal de contas, pela fé em Jesus Cristo, diz no versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha que maravilha isso, né? No dia de finados, a gente com o coração enlutado, com o coração triste, poder ouvir essa palavra, dizendo que pela fé em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Não por nós mesmos, não é um discurso triunfalista de autoajuda aqui, não é por nós mesmos, mas por meio daquele que nos amou. É Jesus Cristo que entregou a vitória. Uma vitória maior, mais profunda do que tudo que se pode imaginar. Não por nós, mas podemos sair daqui hoje dizendo que somos vitoriosos nessa vida por causa daquilo que Jesus fez por nós, do amor que Ele tem por nós. Isso nos dá a vitória sobre a morte, sobre toda e qualquer situação. Então, eu diria assim, não fica com medo de quando o filme da tua vida passar diante dos teus olhos. Não fica aflito diante dessa perspectiva do último suspiro, do último momento. Basta que, nesse filme, nessa história da sua vida, o protagonista seja Jesus. Eu vou repetir. Não fica com medo quando passar o filme da tua vida diante dos teus olhos. Mas aceita esse convite de que o protagonista dessa história seja o próprio Jesus Cristo.